Olá pessoal, vamos para mais um exercício resolvido. O problema que a gente vai lidar nesse vídeo é um problema bem completo, tá? Que envolve vários conceitos, tanto de termodinâmica 1 quanto de termodinâmica 2. Tá? Na parte de termo 2, a gente vai trabalhar aqui a própria definição de propriedade de mistura e o modelo de mistura de gases ideais. Então o enunciado diz o seguinte: um vaso dividido em duas partes por uma divisória contém 4 mol de nitrogênio gasoso a 75 Celsius e 30 bar em um lado e 2,5 mol de argônio gasoso a 130 Celsius e 20 bar do outro lado. Então a gente está falando desse vaso aqui da esquerda, tá pessoal? Vamos organizar as informações para ficar mais fácil. A gente teria aqui 4 mol de N2, 4 mol de N2, vamos considerar que seja o gás vermelho aqui, a 75 Celsius e 30 bar. E do outro lado a gente teria o argônio com 2,5 mol. 2,5 mol de argônio, 130 Celsius e 20 bar. Tá? Se a divisória for retirada e os gases se misturarem adiabaticamente e completamente, qual será a variação na entropia? Considere ambos os gases ideais, sendo CV igual a 5 meios de R e 3 meios de R para o nitrogênio e o argônio, respectivamente. Tá? Pessoal, o que ele está pedindo para a gente calcular aqui? Qual que seria o ΔS associado a essa mudança de estado aqui, né? Quando ele sai do ponto da esquerda para o ponto da direita. E esse ΔS aí a gente vai chamar de ΔS total, tá? Por que eu estou colocando esse Tzinho de total? Para dizer que eu estou falando da entropia extensiva, tá? Não da entropia molar. Estou falando de uma coisa que está em unidade de Joule por Kelvin e não de Joule por mol Kelvin, tá? O que é muito comum de você imaginar aqui? Nessa aula a gente estudou o modelo de mistura de gases ideais e aqui a gente tem um processo de mistura de gases ideais. Isso é um fato, pessoal. São dois gases ideais que vão se misturar tão logo essa divisória seja retirada. Tá? Então, o mais comum de acontecer é você raciocinar da seguinte forma. Vou até colocar aqui do lado. Bom, eu sei do próprio modelo de mistura de gases ideais como que eu posso calcular a variação da entropia. Tá? Então, vamos dizer que a entropia, o ΔS de mistura aí, para um processo em que diferentes gases ideais são misturados, seria dado por menos R somatório de xi ln de xi, né? E esses Is seriam as substâncias que compõem a solução gasosa ideal. Tá? E se você quiser abrir esse somatório aqui, vamos fazer para as condições aqui desse problema. Então, esse ΔS de mistura aí seria menos R vezes um x do N2, que seria a fração molar dele aqui dentro desse vaso final, vezes o Ln do x do N2, mais o x do argônio, Ln do x do argônio. Tá? Então, daria até para a gente substituir os valores aqui, pessoal, porque o R, nas unidades do SI, ele seria 8,314, né, Joule por mol Kelvin. O X do N2 a gente pode calcular muito facilmente, né? Se o processo todo aqui ocorre num vaso fechado, ou seja, a gente não tem um vazamento de gás, o que eu vou ter aqui no final seria 6,5 mol total, sendo que do total seriam 4 mol de N2, né? Então, a fração seria 4 dividido por 6,5. Dá até para calcular esse valor aí, a gente obteria 0,615, né? E aí seria o mesmo valor que entra no Ln, e o x do argônio seria o tanto que falta para chegar em 1, seria 0,385, que entra aqui também no Ln. Tá? Agora percebam que esse ΔS que é calculado aqui, ele está em unidade de Joule por mol Kelvin, né? Porque todo esse somatório é adimensional e esse R está em Joule por mol Kelvin. Então, se a gente quiser em unidade de Joule por Kelvin, como eu mencionei agora há pouco, a gente teria que multiplicar tudo isso aqui, tá, pelo número de mols que tem na mistura gasosa, né, na solução gasosa. Então, seria 6,5 vezes o ΔS molar, né, e o ΔS molar seria dado por essa conta daqui de cima. Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai obter um valor de 36,006. 006. Vou colocar 0,1 aqui com duas casas decimais. Joule por Kelvin. Tá? Então, aí, esse é o raciocínio mais normal, né? De você misturar os gases de acordo com o modelo de mistura de gases ideais. Esse raciocínio ele está correto? Não, ele não está correto, pessoal. E é muito sutil você perceber que ele não está correto. Por quê?
Vocês conseguem perceber o significado da propriedade ΔS de mistura? Qualquer propriedade de mistura é definida termodinamicamente com relação a um processo de mistura isotérmico e isobárico. Como assim? O ΔS de mistura ele mediria a variação de entropia se eu estivesse misturando esses gases aqui de forma isotérmica e isobárica, tá? Mas isso não é o que está acontecendo, porque o nitrogênio está a 75 Celsius, o outro está a 130, e as pressões também são diferentes. Se os dois lados aqui do vaso tivessem a 75 Celsius e 30 bar, era só fazer uma conta que nem essa, porque eu teria uma mistura a T e P constantes. Ou se tivesse a 130 Celsius e 20 bar os dois lados, era só fazer uma conta que nem essa. Mas esse não é o caso aqui, pessoal. A gente tem uma mistura que não é isotérmica e nem isobárica. E aí, resolver esse problema apenas com essa conta vai te levar a um resultado que está errado, tá? Então, o que a gente tem que sacar aqui para resolver esse problema? A gente pode dividir esse processo aqui em duas etapas, tá? E aí a gente pode fazer isso porque a entropia é uma função de estado. Desde que eu parta desse ponto de partida e chegue aqui, eu posso imaginar o processo da forma que eu bem entender, tá bom? Então, como é que ficaria aqui? Eu posso imaginar que isso aqui vai envolver uma etapa intermediária. Tá? Vamos colocar aqui embaixo essa etapa intermediária para facilitar a compreensão. Aí eu vou chamar isso aí de etapa 1. Tá? Na etapa 1, pessoal, a gente vai imaginar que os gases eles vão ter a divisória retirada, mas eles não vão se misturar ainda, tá? A única coisa que vai acontecer com eles seria uma mudança de estado. Como assim? Todo o nitrogênio ele vai permanecer aqui do lado esquerdo, tá? E todo o argônio ele vai permanecer do lado direito. A única coisa que vai acontecer com eles aqui é que eles vão mudar os seus valores de pressão e de temperatura para PF e TF, para a pressão final que esse sistema vai obter e a temperatura final. E esse PF e o TF vai ser exatamente o valor da pressão final e da temperatura final no meu sistema real ao final de tudo. Tá? Conseguem perceber por que eu fiz isso? Porque se a gente quebra nessas duas etapas, e se você observar aqui a etapa 2, ela é um processo de mistura isotérmico e isobárico. Né? Eu estou pegando aqui gases que estão inicialmente separados, isso é uma hipótese, tá? É um processo que eu estou imaginando, e a única coisa que vai acontecer com eles aqui, desse ponto intermediário até o ponto final, seria uma mistura a P e T constantes. Então, o ΔS dessa etapa 2 aqui, pessoal, ele é exatamente o ΔS que a gente acabou de calcular. 36,01 Joule por Kelvin. E aí o maior problema para a gente vai ser calcular o ΔS dessa etapa 1. Tá? Será que vai existir um ΔS nessa etapa 1? Vai sim, porque percebam que eu estou falando aqui de dois gases, né? Puros, eles não vão se misturar e a temperatura e a pressão deles vai mudar. E aí, para um gás ideal, pela própria regra das fases de Gibbs, né, um gás puro ideal, a entropia vai depender de T e P. Então, vai ter um ΔS para o N2 e vai ter um ΔS para o argônio. E é justamente o que vai fazer com que exista um ΔS para a etapa 1. Deu para entender a ideia? Então, a nossa tarefa aqui vai ser gastar algum tempo pensando em como que a gente pode calcular esse ΔS da etapa 1, tá bom? Então, vamos organizar o raciocínio aqui embaixo. O ΔS da etapa 1, pessoal, e aí vamos colocar já o ΔS total, né, portanto, em unidades de Joule por Kelvin, ele vai ser o ΔS total do N2 mais o ΔS total do argônio, certo? Isso aí é um fato, tá? Sendo que esse ΔS total do N2 aí, a gente pode colocar como sendo o número de mols dele vezes o ΔS molar dele, tá? Porque se isso aqui está em unidade de Joule por Kelvin, tá? Se isso aqui está Joule por Kelvin, isso aqui está mol, e isso aqui está Joule por mol Kelvin, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, abrindo o ΔS do argônio como sendo o número de mols dele vezes o seu ΔS molar. Tá? Então, número de mols do argônio vezes o ΔS molar.
do argônio, tá? O número de mols aqui não é um problema, né? Porque eu estou falando dessa etapa intermediária, eu sei que aqui dentro eu vou continuar tendo 4 mol de nitrogênio e 2,5 de argônio, tá? O que a gente vai ter que pensar é como que a gente faz para calcular os ΔS, né? Então isso aqui seria onde a gente vai concentrar nossos esforços. Então o ΔS de um gás ideal, pessoal, lá de termo 1, tá? O cálculo de ΔS de gás ideal, tá? Como é que vai ser o cálculo disso aí? Eu vou só colocar a fórmula, eu não vou mostrar de onde é que vem, tá? O ΔS do N2, aqui no caso, seria dado por uma integral do seu Cp sobre T dt. Né? Isso quando ele vai da sua temperatura inicial. No caso do problema, seria 75 Celsius, né? Que em Kelvin vai dar 348,15, até a temperatura final dele. Tá? Só que a gente não sabe a temperatura final, né? Isso aqui seria uma incógnita para a gente. E aí vamos tratar como sendo TF mesmo. Menos, tem um outro termo aqui que vai pegar a influência da pressão, RLN da pressão final, que a gente também não sabe, dividido pela pressão inicial, que seria 30 bar. Tá? Então, se vocês olharem aqui, pessoal, a grande dificuldade é apenas o TF e o PF, porque o CP a gente tem, né? O problema me fornece aqui o CV do nitrogênio e o CV do ar, tá? Por exemplo, isso aqui seria o CV do nitrogênio, seria 2,5 R. Qual que seria o CP dele? O CP seria isso aqui mais R, né? Porque para gases ideais a gente pode dizer que o CV é igual a CP mais R. Então eu teria aí 3,5 R de CP. Seguindo a mesma ideia aqui para o argônio, seria 1,5 R mais R, portanto o CP seria 2,5 R, tá? Então, se a gente colocar esse valor de 3,5 R aqui, a gente vai ficar com 3,5 R. Bom, se isso aqui é uma constante, eu posso tirar da integral, então vai ficar a integral de 1 sobre T, então vai ficar ln de TF pela temperatura inicial, tá? Menos R ln de PF por 30. Então isso aqui, pessoal, seria uma parte interessante aqui para a gente. Vamos deixar essa fórmula armazenada, porque quando a gente tiver o valor de PF e TF, a gente consegue voltar e resolver essa conta, tá? Só colocar o parêntese. Se a gente seguir aqui o mesmo raciocínio para o argônio, tá? Esse aqui seria o nitrogênio, a gente faz para o argônio. O ΔS do argônio aqui seria uma integral também da sua temperatura inicial, né? Que ele começa a 130 Celsius, que em Kelvin vai dar 403,15, tá? Até a temperatura final dele, que seria a temperatura aqui nesse ponto intermediário, vezes o CP, na verdade, integral, desculpa, do CP do argônio sobre T dt, menos RLN de PF pela pressão inicial. No caso do argônio, a pressão inicial é 20 bar, tá? Se a gente abrir aqui, eu acabei de mostrar para vocês que o CP do argônio, nessa parte aqui, seria 2,5 R. Então, a gente vai ter, muito similar aqui à conta de cima, vai ser 2,5 R ln de TF por 403,15 menos R ln de PF por 20, tá? Então essa conta aqui também vai ser importante para a gente, porque seria o ΔS molar do argônio, tá? Então se a gente soubesse aqui os valores de TF e PF, a gente calcularia esses dois ΔS molares, colocaria aqui nessa parte de cima da equação, multiplicando pelo número de mols, a gente teria no final das contas o ΔS total da etapa 1, né? Que aí quando eu somo o ΔS total da etapa 1 com esse valor de 36,01, a gente resolveu o problema, a gente respondeu o que ele pede, tá? Então, como eu falei, seria mais raciocinar como que a gente pode obter os valores aqui de TF e de PF, tá? Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Eu não tenho razão nenhuma, por exemplo, para acreditar que a temperatura final vai ser 75 graus Celsius, ou que vai ser 130 graus Celsius, ou que vai ser a média. Não é essa a ideia, tá? Muito menos a pressão. Não posso dizer nem que é 30, nem que é 20, e nem que é
a média, né, que seria 25, a gente vai ter que utilizar de artifícios termodinâmicos para calcular a temperatura final e a pressão final. Eu só sei que, por exemplo, a temperatura final vai estar entre 75 e 130, né? A pressão vai estar entre 30 e 20, mas eu não sei o valor exato. Então, se a gente puxar lá da memória de termodinâmica 1, a gente pode calcular temperaturas em algumas ocasiões utilizando balanço de energia. Tá? Então, a gente vai colocar aqui um balanço de energia. Vamos ter que abrir esse parênteses. E a gente está falando do balanço de energia em um vaso fechado, tá, pessoal? Então, o balanço de energia para um sistema fechado vai ser ΔU igual a Q mais W. Tá? E aqui, dentro desse termo de trabalho, normalmente a gente está falando de trabalho de expansão ou compressão. Tá? Pode ter outros tipos que vão aparecer aqui. No nosso caso, como é um vaso fechado, não tem muita complicação, seria um trabalho de expansão ou compressão. A gente vai admitir que as paredes desse vaso são rígidas, portanto, quando eu saio desse ponto inicial até esse ponto intermediário, eu não tenho expansão nem compressão. Isso aqui seria zero. Tá? E o problema me diz também que o processo de mistura ele é um processo adiabático, né? E aí, o que isso influencia para mim? Influencia que isso aqui também vai ser zero. Então, quando você faz o balanço de energia, você conclui aí que o ΔU é todo igual a zero, tá? Mas quem que seria o ΔU, pessoal, desse processo aqui, dessa etapa 1? Seria a mudança de energia interna do N2 mais a mudança de energia interna do argônio, né? Então, posso dizer que se o ΔU é zero, é a mesma coisa que dizer que o ΔU do N2 mais o ΔU do argônio vai ser zero. Tá? E aqui eu estou falando de novo, eu tenho que sempre enfatizar isso, num ΔU extensivo, né, na unidade de Joule. Então, isso aqui seria a mesma coisa de eu dizer que o N do N2 vezes o seu ΔU molar, mais o N do argônio vezes o seu ΔU molar, vai ser igual a zero. Tá? E os N's não são dor de cabeça aqui para a gente só precisa pensar em como que a gente pode calcular esses ΔUs. Tá? Como é que a gente calcula o ΔU de um gás ideal, pessoal? Para gás ideal é sempre a mesma coisa, né? O ΔU seria uma integral de CVDT, quando ele vai de uma temperatura inicial até uma temperatura final. E aí quando a gente aplica isso aí para o nitrogênio, por exemplo, o ΔU do N2, vou colocar da seguinte forma, o ΔU do N2 vai ser a integral do seu CVDT. Como o CV é constante, né, porque ele me fala que o CV do N2 é 5 meios de R, eu posso tirar o CV da integral, então eu vou ficar com 2,5R, que multiplica TF menos a temperatura inicial, que é 75 Celsius, tá? Ou 348,15 Kelvin. A mesma coisa aqui para o argônio, pessoal. O ΔU do argônio seria 1,5R vezes TF menos a sua temperatura inicial, que é 403,15 Kelvin. Tá? Então, quando a gente coloca isso aqui, pessoal, esse resultado e esse nessa conta, tá? Sabendo que eu tenho 4 mol de nitrogênio e eu tenho 2,5 mol de argônio, no final das contas a gente só vai ter uma incógnita que seria o valor de TF, tá? A gente só vai precisar utilizar esse balanço para calcular TF. Então, quando a gente joga tudo aqui dentro nessa conta, a gente calcula, eu vou até colocar aqui embaixo para ficar mais visível, que o TF vai ser 90 graus Celsius ou 363,15 Kelvin. Tá? Então, isso aqui é um resultado muito importante para a gente, porque esse valor de TF impacta na conta dos ΔS, que impacta aqui na nossa resposta. Então, isso aqui não é mais um incógnito para a gente. Tá? Isso aqui, esses dois termos aqui, são 363,15 Kelvin. Tá? E aí, a última coisa que a gente precisa calcular seria o PF, pessoal. Como eu falei, eu não posso dizer que a pressão aqui seria 20 mais 30, né, ou a média, o que quer que seja. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o volume desse recipiente, e aí eu estou falando disso aqui, tá? O volume final, vamos colocar assim, volume final, um volume total final, tá? Em unidades aqui extensivas, portanto metros cúbicos, seria o volume do N2 que ele tinha no início, mais o volume do argônio, tá? Porque isso eu posso dizer porque eu não vou ter aumento nem diminuição de volume aí do recipiente. Então, seria o volume total do N2 ali no começo do problema, mais o volume total
do argônio ali no começo do problema, tá? Então, como é que a gente poderia, por exemplo, calcular o volume que o nitrogênio ocupa aqui dentro, tá? O nitrogênio aqui não é um gás ideal? Sim, e se ele é um gás ideal, eu posso aplicar a própria equação dos gases ideais para calcular o volume, porque eu tenho o número de mols, temperatura e tenho pressão, tá? Então, só para não bagunçar aqui, eu vou calcular esse volume final do recipiente lá embaixo, tá? Então, cálculo do volume dos recipientes. Vou fazer aqui embaixo. Cálculo do volume. Colocar o volume total final, que seria o do N2, que seria o volume do N2 mais o volume do argônio, tá? Então, vamos começar com o volume aqui do N2. Pegando as condições que ele está no problema, pessoal, aplicaria aqui a pressão vezes o volume dele é igual a nRT, tá? Então, quais são as condições que vão entrar na conta? A pressão inicial dele é 30 bar, tá? Se a gente passar isso aí para Pascal, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Vai ficar 30 vezes 10 elevado à quinta, tá? O volume é exatamente o que a gente quer calcular. É igual ao número de mols dele, 4 mols, vezes o R nas unidades apropriadas, vezes o T, que é 348,15. Tá? Quando a gente faz essa conta, a gente obtém que o volume total do nitrogênio vai ser aproximadamente 3,859 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, isso aqui é um resultado interessante para a gente. E aí, se a gente proceder da mesma forma aqui para o argônio, a gente vai ter que a pressão do argônio vezes o volume dele é igual a nRT. Tá? Então, nesse ponto inicial, qual que é a pressão? 20 bar, N é 2,5, T 130 graus Celsius. Então, a gente vai ficar com 20 bar, que em Pascal vai dar 20 vezes 10 à quinta, vezes o volume do argônio, é igual ao número de mol dele, vezes R, vezes T. 130 graus Celsius aí passando para Kelvin vai dar 403,15, tá? Então, o volume total do argônio aqui vai ser, colocar minúsculo, né, para não confundir, vai ser aproximadamente 4,190 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá? Então, quando eu somo isso aqui, pessoal, essas duas contas aqui, eu teria o volume final aqui, né? Seria o volume total. Não, somando aí 3,859 com 4,190, tudo aí vezes 10 a menos 3, a gente obtém que o volume seria 8,049 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá? Tá, mas o volume ele não entra aqui dentro, tá? O que entra é a pressão. Mas isso aqui não continua sendo um gás ideal. Se isso aqui continua sendo um gás ideal, pessoal, eu posso aplicar mais um PV igual a nRT, tá? O que eu não sei? Eu não sei o P, né? Eu sei que esse T aqui é 363,15 Kelvin, né? Isso aqui pra gente é 363,15 Kelvin, tá? Se o volume a gente acabou de calcular, a gente consegue achar a pressão, né? E aí, mais uma conta aqui para a gente fazer. Então, cálculo da pressão final, né? Que seria PV vezes o volume total final, é igual ao número de mols todo da mistura, né? Vou chamar de MF aqui, vezes R, vezes a temperatura final. Tá? E aí, substituindo os valores que a gente tem, pessoal, PF vai continuar sendo incógnita, o V a gente acabou de calcular, né? 8,049 vezes 10 elevado a menos 3, isso em metro cúbico, 6,5 mol, 8,314, e a temperatura final aqui seria 363,15 Kelvin. E aí a pressão final para a gente vai ser aproximadamente 2,438 vezes 10 elevado a sexta Pascal. Se a gente passar para bar, a gente vai ter que PF seria 24,38 bar. Tá? Por que eu falei para a gente passar para bar? Porque aqui dentro, pessoal, a gente colocou pressão de 30 e de 20 bar, né? Isso aqui tá bar, isso aqui tá bar, eu vou ter que colocar bar em cima no numerador
aqui dos dois LNs para eu ter um logaritmo adimensional. Então, quem que seria esse PF aqui que vai entrar nas duas contas? Seria 24,38. Então, percebem aqui que a gente já terminou o problema, seria só algebrismo, agora seria só fazer conta. Porque com tudo isso aqui que a gente calculou, pessoal, a gente consegue obter um ΔS do N2 e a gente consegue obter um ΔS do argônio. Aqui vai dar 2,952 Joule por mol Kelvin. E aqui vai dar menos 3,818 Joule por mol Kelvin. Tá? Então, quando eu pego esses valores e jogo aqui ó, no ΔS do N2, né, 2,952 e aqui menos 3,818, tá? Colocando aqui 2,5 mol do argônio e 4 mol do nitrogênio, eu vou obter um ΔS aqui de 2,263 Joule por Kelvin. Tá? Então, isso aqui que a gente calculou, pessoal, seria o ΔS dessa etapa 1, tá? Que deu um tanto quanto de trabalho aí. E aí, quando a gente vai para a resposta do problema, qual que seria a resposta? Seria eu olhar para esse ΔS da etapa 1, mais o ΔS da etapa 2, como nós já comentamos, seria o ΔS do processo de mistura isotérmico isobárico. Então, quando eu somo 2,263 com 36,01, eu obtenho exatamente o gabarito do problema, que vai dar 38,27 Joule por Kelvin. Tá? Então, pessoal, esse é um exercício bem completo aqui para a gente trabalhar vários conceitos de termodinâmica, tá bom? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.